Olá, minha saudação a todos, em especial sempre aos meus alunos, que são provavelmente aqueles que já estão entre os meus seguidores. Eu vou começar a fazer que nem todo mundo, começar a pedir like e pedir para divulgarem para os amigos, né? Divulgarem para os colegas. Eu tenho que me acostumar com essas novas formas de comunicação que eu tenho, ou nas quais eu tenho investido nesse período de isolamento social. Vocês tenho certeza do quão doloroso é esse isolamento social para quem é, por exemplo, professor, né? Para quem é acostumado com o fórum trabalhista, que é um lugar de muita movimentação de pessoas, o que para mim é algo apaixonante, sempre foi. Eu também devo dizer do fundo do coração que nesses vídeos também há um interesse meu pessoal, eu diria assim, psicanalítico, talvez. Também é um veículo do meu desabafo em relação a muitas coisas que estão acontecendo por aí, por aqui, no Brasil. E, infelizmente, parece que cada dia não tem mais fundo do poço no cotidiano brasileiro, né? Parece que cada dia alguém consegue cavar um pouco mais o poço da iniquidade. Hoje eu me refiro especialmente a uma entrevista. Isso não é fake news, não é mensagem. Isso foi uma entrevista do ministro da Educação. É Milton Ribeiro o nome dele? Quando eu era criança, a gente lembrava os nomes do ministro. E olha, eu era criança na ditadura militar. Mas na ditadura militar nós tínhamos um nível, ao menos um nível intelectual e um nível, digamos, de laicidade muito melhor nos ministros de Estado, né? Os ditadores militares tiveram todas as suas más qualidades óbvias, né, de um regime de exceção, mas nós tínhamos ministros, ao menos nas suas áreas de atuação, seja na economia, na agricultura, na educação, na saúde, né, pessoas que tinham qualificação técnica que não eram dadas, não é, a manifestações irresponsáveis. Né? Você jamais vai lembrar de um ministro da Educação da ditadura militar proferindo as, as verdadeiras aberrações que, que nós lemos, ouvimos hoje do ministro da Educação. Eu vou começar até pela, entre aspas, por incrível que pareça, menos grave. Porque o ministro da Educação simplesmente declarou hoje, nessa entrevista que foi ao jornal Estado de São Paulo, o Estadão, declarou que o Ministério da Educação não tem nada a ver, por exemplo, com a dificuldade de acesso dos estudantes à internet. Isso não é assunto que interesse ao Ministério da Educação. O ministro da Educação também declarou que a questão da desigualdade não é com ele não tem nada a ver com isso. Ou seja, ele faz parte de um governo, do governo do Brasil, um país em que a desigualdade atinge todas as áreas, a desigualdade é na saúde, a desigualdade é no acesso à água potável, a desigualdade é no acesso ao saneamento básico e a desigualdade é também na educação. Então, quem é responsável pela pasta da educação, né, precisa olhar para a questão da desigualdade no que ela se refere à educação. Porque temos estudantes que têm mais acesso a assistir aulas à distância e outros que têm menos acesso. Porque há estudantes que
nessa altura, já estamos no mês de setembro, quase em outubro, estudantes que a essa altura, né, se se for possível dizer que o próximo Enem será um Enem, porque evidentemente os estudantes não estarão preparados para esse Enem, deve ser infelizmente, um grande fiasco, né, dos processos seletivos da universidade. Infelizmente, isso aí não nem se pode dizer que seja uma responsabilidade do governo central, dos governos estaduais e municipais. Isso é uma decorrência, é claro, da crise sanitária, da pandemia, que atinge a todos em todo o mundo. Só que aí também tem uma desigualdade, porque é, é, é muito claro para nós que, diante da má gestão que o Estado brasileiro faz da crise sanitária como um todo, isso também se reflete ou tem a sua ramificação na administração da educação. É, é um assunto que eu até vou analisar numa outra apresentação, num outro vídeo, né? Mas nós temos, por exemplo, um país que, mais uma vez, colocou a educação em segundo plano, né? Porque nós optamos em liberar a atividade econômica, e eu falo aqui de Manaus, nós resolvemos liberar a festa, né? E vai rolar a festa, vai rolar Ivete Sangalo, né? Então nós resolvemos liberar a festa. A festa rolou aqui em Manaus desde final de julho, mês de agosto, muita festa, muita alegria, muito karaokê, até, né? Muito passeio na praia, na cachoeira, etc. E isso é um outro vídeo, mas nós liberamos a festa e não sabemos o que fazer com o serviço público de educação, né? Muito difícil, muito complicado, até arriscado, é claro, reiniciar as aulas, né, de modo amplo, né? Mas nós tínhamos de ter um planejamento para isso. E nós tínhamos de nos preocupar, e temos de nos preocupar sim, porque se nós precisamos manter um sistema com ênfase em aulas à distância, pelo celular, pelo computador, né? Isso é uma questão que tem a ver com a desigualdade, porque algumas pessoas têm acesso à internet rápida, algumas pessoas têm casa com 4, 5 pontos de internet, e não vamos tapar o sol com a peneira. Isso é uma camada privilegiada da população, da qual eu faço parte, e muitos de vocês estão me assistindo também, é claro, né? Mas isso é uma questão de desigualdade na educação, ou desigualdade que reflete na educação. E o ministro da Educação tem de estar cuidando disso. Aliás, para que serve governo, para que serve presidente, para que serve ministério, para que servem reuniões ministeriais? Se for para aquilo que aconteceu no dia 22 de abril, que nós vimos na televisão, se for para aquilo, realmente nós não temos governo, né? Se não houver ministro, aliás, ministro da Saúde, nós já não tivemos durante muito tempo, agora um, nós temos um que era interino, que virou oficial, que foi interino, virou titular, que foi premiado pela sua inépcia, né? Foi premiado pela sua gestão desastrosa, foi premiado com a titularidade, né? O ministro da Saúde, que, por sinal, também nós temos assuntos para muitos vídeos, que também é uma teratologia de ser um militar ainda da ativa que está ocupando um cargo político, a não ser que a gente acredite naquele
na, na, naquele conto falacioso, né, do ex-ministro Sérgio Moro, que ainda juiz, quando estava fazendo as negociações para entrar no governo, para assumir o cargo de ministro da Justiça, saiu-se, é um conto, né, uma falácia, saiu-se com aquela expressão de que o Ministério da Justiça seria um cargo técnico e não político. E vejam que, à época, isso era um juiz falando, né, falando em total desacordo com o que nós aprendemos em direito administrativo e em direito constitucional. Mas, enfim, o ministro da Educação, para resumir essa primeira parte, é lavar as mãos, né? E ele deve saber bem o significado de lavar as mãos, porque ele também, né, além da função política que está exercendo, também é um ministro de uma igreja, né? É um pastor, ministro da educação e ministro religioso. E o ministro religioso de uma igreja cristã sabe muito bem o que significa lavar as mãos como Pôncio Pilatos, né? Pois bem, então está lavando as mãos para essa questão da desigualdade, né, para a questão do acesso à internet. Tudo bem, são coisas que ele não criou e que ele não tem obrigação de cuidar. O que contradiz o discurso do presidente da República, que se elegeu, todos os presidentes se elegem, é claro, né, dizendo que ia mudar tudo, que ia consertar o que estava errado. Muito embora o presidente Bolsonaro, num certo momento, num discurso lá nos Estados Unidos, disse que primeiro ia destruir tudo para construir. Nós estamos na franca fase da desconstrução. Então, pelo menos essa parte da promessa ele vem cumprindo, né? A parte da destruição tá tendo muito sucesso, né? Mas isso, gente, isso, por incrível que pareça, passa a ser quase nada diante do que o ministro falou depois na entrevista. Eu tenho dificuldades até de memorizar uma coisa dessas. Eu preciso ler até para acreditar. Disse o ministro da Educação. Abre aspas, por favor, se você abrir esse vídeo aqui aos 13 minutos, isso foi o ministro da Educação que falou, não é Gerfran. Né? Acho que o adolescente, que muitas vezes opta, atenção, opta, por andar no caminho do homossexualismo, essa expressão ela já é totalmente superada, né? Tem um contexto familiar muito próximo. Basta fazer uma pesquisa. Pesquisa. São famílias desajustadas, algumas. Falta atenção do pai, falta atenção da mãe. Veja o menino de 12, 13 anos optando por ser gay. Optando por ser gay, tá? Só para sublinhar. Nunca esteve com uma mulher de fato. Todo um contexto aí ideológico, inclusive. Nunca esteve com uma mulher de fato, com um homem de fato, e caminhar por aí. São questões de valores e princípios. Aí perguntou o jornalista ou a jornalista: o senhor é contra um professor transgênero na sala de aula? Resposta do ministro: se ele não fizer uma propaganda aberta em relação a isso e incentivar meninos e meninas para andarem por esse caminho, tenho certas reservas. Gente, o nosso Supremo Tribunal, né, já equiparou
esse tipo de discriminação baseada no gênero, na orientação sexual, vamos falar, porque isso não tem nada a ver com opção, já equiparou isso ao crime de racismo, né? Essa fala do ministro é uma fala gravíssima. Essa fala do ministro é uma fala criminosa. E nós temos ministros falando coisas criminosas a todo tempo. O ministro da Educação. Pasmemos todos os dias. A ministra, oficialmente, em tese, formalmente, dos direitos humanos, fala constantemente em desacordo com os direitos humanos, porque direitos humanos são uma camada do direito positivo. Direitos humanos não são uma questão de opinião. A Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial ou a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher não são questões de opinião, são direito positivo. Aquela história sobre a qual eu já falei, da, da, da seleção de trainees do Magazine Luiza, destinado só a mulheres por um período temporário, que é o ano de 2021, né? É uma conduta que está conforme o direito positivo. Então, direitos humanos são direito positivo, não são questão de mera opinião. Então, o senhor ministro da Educação, a senhora ministra dos Direitos Humanos, o senhor ministro do Meio Ambiente, que também, em coro com o presidente da República, fala permanentemente contra a lei ambiental. Ele é o ministro do Meio Ambiente que fala contra a lei ambiental. Então, essas pessoas, elas falam contra o direito. Não é questão de opinião. Aliás, é possível opinião sobre direito? É. Mas a opinião sobre o direito, a interpretação das leis, exige fundamentação jurídica. Não é bastante, né, que se verbalizem tão somente opiniões baseadas em sentimentos pessoais, mormente sentimentos pessoais de de absoluta discriminação. Eu diria muitas vezes até de insensibilidade. Ora, ninguém opta por ser gay. Ninguém opta até pelo sofrimento que significa ser, não apenas ser homossexual. Ninguém optaria por ser minoria discriminada. Talvez, em determinadas comunidades, em certos grupos sociais, ninguém optaria por ser mulher diante da discriminação e da violência que sofrem as mulheres em algumas comunidades, em algumas nações, mais do que outras, né? Alguém optaria por ser mulher para, por exemplo, ser proibida de dirigir automóvel, como ocorria? Não tenho hoje a noção se ainda ocorre, mas até pouco tempo era uma proibição que vigorava na Arábia Saudita. Mulheres não podiam dirigir automóvel. Mulheres ainda em alguns países ainda podem sofrer penas diferenciadas dos homens em lugares onde, por exemplo, o adultério ainda é considerado crime, né? Mas o adultério cometido por mulheres pode ser punido de uma forma mais vigorosa do que aquele cometido por homens. E quem é que optaria por estar numa sociedade em que o direito é pior para você? Quem optaria em ser negro no regime sul-africano do apartheid? Então, cientificamente, ou o ministro da Educação ou nega isso por ignorância ou nega por má fé,
que lamentavelmente é um viés de várias pessoas que ocupam o governo brasileiro atualmente, essa má-fé com o direito, com a ciência, com a, 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 com a credulidade das pessoas, né? E vem aquela pergunta, porque até hoje não foi respondida, por que foram depositados os 89 mil reais na conta da primeira-dama pelo Queiroz? Ninguém responde. Né? Abusa-se da paciência das pessoas crentes, crentes no sentido religioso, das pessoas que creem na verdade no Brasil. Então, o adolescente que muitas vezes opta pelo homossexualismo, não se usa mais essa expressão, né? A homossexualidade é um fato. Isso aqui era no tempo em que ser homossexual era considerado doença e, em muitos lugares, crime. Hoje, o consenso científico e social, jurídico, é de que ser homossexual não é nem crime, não é nem crime e nem é doença. E mentes religiosas mais avançadas, eu diria, já caminham para dizer que também não é pecado. O Papa Francisco já não diria hoje é um pecado. Além de que o ministro da Educação ainda diz que é anormal. Eu não sei se está nesse trecho que eu anotei, né, aqui, coloquei no celular, mas na entrevista ele ainda diz assim que é uma coisa anormal. E o pior aí, se é possível piorar, tá? É possível, sempre é possível piorar. Um contexto familiar muito próximo, basta fazer uma pesquisa, são famílias desajustadas. Mas, primeiro, tem que perguntar dele o que é uma família desajustada. Parece que família desajustada é aquela em que falta atenção do pai, falta atenção da mãe. A, a pesquisas aí sim, aí pesquisas sérias conduzidas por profissionais, né, de universidade, das áreas da medicina, da psicologia, né, até da criminologia, que é, até vinculam assim a alienação parental, né, a, a eventual maior possibilidade de o jovem ser cooptado, né, para o crime, para evasão escolar, né? Há várias análises nesse sentido, que a falta de atenção parental, e aí também não precisa ser ou pai ou a mãe, ou pai e a mãe, ou pai e o pai, ou a mãe e a mãe, isso, quer dizer, depende, porque na visão do ministro da Educação, uma família formada por mãe e mãe, ou pai e pai, como se queira, estou falando claramente de uniões homoafetivas, ou famílias que são monoparentais, que são muitas no Brasil, né? Mulheres que criam seus filhos sozinhas porque foram abandonadas pelo paizão hétero. Paizão hétero. E essas pessoas, esses fundamentalistas, como esse ministro, vez ou outra vão dizer que a família desajustada é a que, por exemplo, duas pessoas, por exemplo, dois homens, né? Uma união homoafetiva, criam uma criança, isso daria muito problema para a criança, inclusive uns loucos, já vi isso chegando a dizer que isso geraria também aí uma tendência
homossexual porque são criados por homossexuais. Essas coisas que a gente, infelizmente, tem ouvido. Né? Então, o que é uma família desajustada? Pô, as famílias, há pessoas, não é, crianças que são criadas sem família. Inclusive, algumas, nossa, porque a gente acaba desdobrando. Inclusive, muitas crianças são criadas sem mãe, porque nós vivemos também um universo em que se considera o encarceramento uma solução social. Então, mulheres, às vezes, que são presas, transportando até pequenas quantidades de drogas, são pegas, são flagradas, cometendo crime de tráfico internacional, são presas, ficam encarceradas por 5 anos, 6 anos, né? Porque é preciso aplicar um direito penal rígido, e fica criança em casa sem mãe. Há vários relatos de que essas crianças criadas sem mãe, elas são muito bem amparadas nas suas comunidades pobres, né? Amparadas pelas milícias, né? Amparadas pelo tráfico. E essa sociedade nós estamos criando, inclusive, porque achando que a solução, nesse exemplo que eu dei, é deixar as mulheres presas. Isso resolve o problema, inclusive o problema do crime no Brasil. Né? Não tem resolvido. Então nós temos várias possibilidades conceituais a respeito do que sejam famílias desajustadas e os efeitos sociais que isso pode gerar. Mas de onde o ministro tirou a conclusão pseudocientífica, claro, de que falta da atenção do pai faz o menino virar homossexual. E sempre lembrando, eu estou fazendo um comentário de uma opinião de uma pessoa que trata a homossexualidade, já trata com o nome errado de homossexualismo, e trata isso como, não sei se exatamente pecado, doença, crime, nem acredito que seja, mas como pecado ou doença, né? E algo que merece, na visão dele, ser corrigido, e ele tem, claro, não é? A ideia para evitar isso. A ideia para evitar isso é não dizer, por exemplo, na escola, para as crianças, que existe uma coisa chamada sexo. Existe, né? E é muito interessante que as crianças saibam, por exemplo, que existem violências em sentido amplo e violências também no âmbito sexual. Né? É importante que as crianças sejam ensinadas a não discriminar, que é o inverso do que faz o ministro. Né? Aí é o seguinte, menino de 12, 13 anos optando por ser gay. Em que mundo essa pessoa vive, repito, em que existe a opção por ser gay? Aliás, quem é hétero optou por ser? Ou isso é simplesmente uma coisa que aflorou da sua natureza? Né? Quem é bi? Porque existe também, não existe? Bi. Tem hétero, tem homem, tem bi. Quem é bi? Sei lá, que sente atração por. Isso é muito complexo, porque existem é muito mais do que homem, mulher, homossexual assim, assado, é muito mais do que isso. Né?
A sexualidade é muito mais complexa do que isso. Não é estudo de agora, isso é relatório Kinsey, isso é coisa de 50, 60 anos atrás. É tudo mais complexo. Mas a pessoa sente atração, né, por homem, por mulher, sendo homem ou sendo mulher. Isso é uma opção ou é uma coisa que aflora da naturalidade biológica? Os biólogos vão dizer que isso é uma coisa que aflora, os sexólogos vão dizer que isso aflora, os psicólogos, né, certamente vão dizer que isso é uma coisa que aflora da natureza da pessoa. Né? Algumas pessoas vão ser, tem vou lembrar qualquer hora assim, tem um estudo, né, antigo sobre isso. Né? Então, algumas pessoas têm mais ou menos atração por A, pelo, pelo, pela, pelo A, pelo B, pelo A mais B. Né? Onde é que está cientificamente essa ideia da opção? Isso é absolutamente superado. Né? E ele, o ministro, ele parece ele parece sugerir que para você, entre aspas, fazer a opção, você teria de experimentar. Né? Que o menino nunca esteve com um homem, com a mulher, o menino nunca esteve com um homem, como é que pode saber? Teria de experimentar, né? Tipo assim, para experimentar como se fosse comida mesmo, assim, experimentar para ver se gosta ou não gosta. Isso não tem fundamento nenhum, né? Não tem fundamento nenhum. Né? Se fosse assim, uma pessoa, por exemplo, e até as pessoas, pelas suas razões pessoais, por exemplo, que optam por não ter, aí opta sim, tá? Muitas vezes. Opta por razões religiosas, é possível. Opta por não ter relação sexual, não ter experiência sexual, né? E nem por isso essa pessoa ela é indefinida do ponto de vista da orientação sexual. Bom, eu não tenho certeza. Bom, é porque eu, por uma questão, sei lá, religiosa, meu princípio, tudo isso é absolutamente dentro da normalidade. Né? A pessoa opta assim, bom, eu não quero manter relação sexual, por exemplo, antes de casar. Mas nem por isso a pessoa precisa casar e ter a experiência para, enfim, concluir que é hétero ou que não é hétero. Né? Então, também não tem lógica nenhuma. Não tem lógica nenhuma isso que o ministro falou. Assim, que nunca esteve com a mulher, o menino nunca esteve para saber. Né? Isso é uma coisa que está na naturalidade, está no biológico de cada pessoa. Né? É, o que é, o tipo de atração que a pessoa tem do ponto de vista sexual não é uma opção. Né? Repito, para o meu querido amigo que está assistindo o vídeo, né, que é hétero ou é homossexual, né, você algum dia fez uma opção assim, eu hoje decido que eu vou ser hétero ou eu decido que vou ser homo? É, você alguma vez fez essa opção? Aí vem, bom, isso nós estamos falando de um aspecto. Aí vem depois, eu realmente assim, estou vendo o trecho da entrevista. Aí depois vem assim, o senhor é contra professor transgênero? Isso é uma boa pergunta para você botar um político contra a parede. Porque a pergunta em si já sugere
também a gente tem de compreender como é que é o jornalista. O jornalista já sabe quem é o entrevistado e já faz uma pergunta para enrolar o entrevistado, né? Naturalmente enrolado, né? O senhor é contra um professor transgênero na sala de aula? Bom, porque você pode perguntar também, né? Você é contra professor homem na sala de aula? Você é contra professor mulher? Então, você é contra professor cis também? Cisgênero? E você é contra professor transgênero? Essa já é uma pergunta para confundir o político. Porque, a rigor, a orientação sexual ou gênero, do jeito que você quiser dizer, do professor, não tem a menor importância para o professor. Vamos combinar que um professor de geografia, um professor de matemática, tem de dominar a sua matéria e ter didática, talento para ensinar a matéria. Se o professor é homem, mulher, transgênero, se o professor é hétero ou não é hétero, qual a diferença que isso faz para um professor? Conte-me. Qual é a diferença, meus alunos da Faculdade de Direito? Qual é a diferença que faz para você que o professor de Direito do Trabalho seja hétero, homo ou trans? Aliás, vocês sabem? Vocês sabem isso de mim? Faz diferença vocês saberem isso de mim? Aí, mas para o ministro faz. Porque a mente do ministro, e é horrível isso, as mentes que, entre aspas, pensam nisso, são essas mentes pretensamente moralistas e puritanas. Porque quem vai para a faculdade ou vai para a escola querendo aprender, né? E não pensem que as crianças, nesse sentido, as crianças até nessa curiosidade de aprender, elas ainda são mais ativas, né, do que os adultos. A criança vai lá, ela quer ter um bom ambiente escolar, ela quer que o professor seja atencioso, ela quer que o professor ensine, que o professor seja didático. Né? Se o professor se chama João, Maria, ou se o professor era João que virou Maria, isso realmente não deveria ter nenhuma importância. Mas tem para o ministro, porque vocês sabem, devem saber, que um dos preconceitos mais absurdos que existem em relação aos homossexuais é o de sempre olharem uma pessoa pelo filtro sexual. Porque notem, aquele professor hétero, tradicional, entre aspas, que vai lá dar aula para você, as pessoas não se preocupam exatamente com o que ele faz na intimidade. Ninguém está preocupado com o tipo de relação sexual que essa pessoa. E às vezes é só porque é uma pessoa porque não teve coragem de sair do armário, hein? Já que tem essas expressões chulas, né? Às vezes é o professor que simplesmente, de tão oprimida a pessoa, não conseguiu, né? Não conseguiu externar às pessoas, né, o seu verdadeiro ser. Mas ninguém está preocupado, geralmente, com o que essa pessoa faz na sua intimidade. Mas quando se trata assim do homossexual, tem todas aquelas
fantasias. Ele, ele, como é que deve ser, hein? Quem é o homem da relação? Digam se não é isso que acontece. Quem é o homem da relação? É ele ou é o outro? E aí? E aí? Nessa relação de vocês duas aí? Quem? Diz aí, quem é que é o macho? É assim, gente, que funciona. Então, o preconceito está até nisso. Essa, é, essa preocupação mesquinha com a intimidade da pessoa. Então, vejam que o ministro expressa isso na resposta dele quando ele diz assim: se ele não fizer uma propaganda aberta com relação a isso, porque na cabeça do ministro, o transgênero vai fazer proselitismo da sua condição transgênero. Vai fazer propaganda na cabeça do ministro, porque a cabeça, a mente desajustada é a dele. Porque ele acha que o professor ou a professora trans vai aproveitar que está na sala de aula para fazer propaganda da sua condição de transgênero. E que ele vai incentivar, entendeu? Assim, o professor transgênero, a professora transgênero, vai incentivar os meninos e meninas a andarem por esse caminho. Vai dizer assim: gente, meninos, vamos virar meninas, meninas, vamos virar meninos, porque isso é muito bom. Ora, isso é como vejo, isso não tem nada de bom nem de ruim. Como eu disse, essa é uma manifestação, né, da pessoa. Mas na cabeça do ministro, o professor trans vai fazer propaganda, porque ele vai tentar incentivar meninos e meninas, né, a fazerem uma transição de gênero. Né? E é isso que passa nessas mentalidades. E aí nós temos o ministro da Educação, que fala essas loucuras absolutamente discriminatórias. Né? O que agora faz coro, mas ela merece outros vídeos, separado com a ministra dos Direitos Humanos, ministra Damares, né? Vai ver que o professor transgênero, na cabeça do ministro da Educação, vai convencer meninas a usarem azul e meninos a usarem rosa, né? O que é, é uma coisa muito perigosa, né? Se meninos começarem a usar rosa, né? Mais perigoso ainda se você tem um filho menino e de repente acha divertido brincar de boneca. Isso é muito perigoso. Provavelmente é a influência de professores transgênero, professores que estão na escola, né, para fazer a lavagem cerebral do seu filho. É isso que passa na mentalidade de um ministro que acha isso muito importante e acha que acesso à internet ou desigualdade no acesso à internet não é assunto para ele. Mas os assuntos assim das intimidades das pessoas, né? Sobre ser gay ou não ser gay, para ele é um assunto da mais alta relevância. Esse é o nível do ministro da Educação que nós temos hoje no Brasil, mais um, que é o nível, né, enfim, desse governo que está aí. Complicado, né? Complicado, mas o ministro da Educação notoriamente está incorrendo em condutas que são desviantes do direito e não sei, porque nós estamos na época do passapanismo, né, que é tema uma outra exposição que eu vou fazer específica aqui sobre o passapanismo, que é uma coisa que sempre existiu
na política do Brasil e que faz parte também, não é, da natureza humana. Passar o pano, não é? Racionalizar, como dizem os psicólogos, mas isso eu vou falar outro dia. Muito obrigado pela atenção.